As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu apresentador, o qual é responsável por elas. Olá, mais uma segunda-feira com você, com o programa Atitude, eu, Deus Avelar. Você pode nos assistir também pela Rede TVM, www.redetvm.com.br. Você pode passar para as pessoas que não estão aqui em Ponta Grossa, não estão nos Campos Gerais, mas que podem assistir agora ao vivo o nosso programa Atitude. Nós temos procurado trazer pessoas a cada semana que estejam tendo atitudes que têm feito diferença na vida das pessoas, na vida da sociedade. E nós temos procurado essas pessoas aqui dentro da cidade de Ponta Grossa, como uma forma de incentivar as pessoas de um modo geral a dizer: a minha vida pode fazer diferença para a vida de alguém, ou para a vida de algumas pessoas, ou para a minha cidade. Vamos começar pela minha rua, pelo meu bairro, até mesmo para a minha cidade. E a gente tem tido oportunidade de conversar com pessoas cuja decisão de ter uma atitude diferenciada tem feito muita diferença na cidade de Ponta Grossa. Você sabe o que é a Câmara de Mediação e Arbitragem de Ponta Grossa? Eu não sabia. E nós sabemos que uma grande maioria da população, tanto de Ponta Grossa como das cidades no Brasil, não é isso? Não tem a mínima noção do serviço que essa Câmara presta para a sociedade. Então, hoje nós vamos conversar com Luzinete dos Anjos. A Luzinete, ela é presidente da primeira Câmara de Mediação e Arbitragem de Conflito em Ponta Grossa. É um trabalho voluntário que ajuda, vamos pensar, ajuda a desafogar a justiça. E traz para esta Câmara temas e assuntos que podem ser resolvidos de uma maneira muito mais rápida, tão eficiente quanto se você resolver no fórum, né? Então nós vamos conversar. Ela fala melhor do que eu. Eu vou conhecer como você hoje esse trabalho. E eu quero que você pense, talvez você não precise utilizar os serviços prestados pela primeira Câmara de Mediação e Arbitragem de Ponta Grossa. Mas você pode ter certeza que uma grande parte da população brasileira precisa utilizar os serviços dela e não utiliza porque desconhecem. Luzinete, seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, Deus. É um prazer. Quando o Guilherme me falou do teu trabalho, né, do que você tem feito, do seu trabalho na Câmara como presidente, até mesmo em ter ingressado neste projeto, eu falei, gente, é muito especial. Pegue ela e leve para nós conversarmos um pouquinho. Então, aqui no folder que você tem de divulgação da Câmara de Mediação e Arbitragem, diz o seguinte: a Lei Federal 9.307 de 96 restabeleceu os métodos para resolução alternativa de conflitos. Então, vamos lá. Isso aqui, a Câmara existe por uma lei federal. Isso mesmo. Todo o trabalho, todo o procedimento feito dentro da Câmara é baseado nesta lei. É baseado nesta lei. Então, a Câmara é legitimada a nível de governo federal e é um direito do cidadão. Isso mesmo, de conhecer e utilizar. Mas as pessoas não conhecem. Não conhecem. E pouco utilizam. Pouco utilizam. Então, vamos lá.
Vamos contar para esse povo que está nos assistindo o que é. Então, fala para mim, como é que surgiu esta Câmara de Mediação e Arbitragem? Não apenas em Ponta Grossa, mas até no Brasil. Né? Me fale um pouquinho de como você entrou nessa história. Tá. Em 2002, então, aconteceu de alguns juízes do Rio Grande do Sul virem a Ponta Grossa e capacitaram um grupo de 30 pessoas, 30 árbitros. Né? Durante um mês foi feito esse trabalho, na parte teórica. Essa capacitação. Essa capacitação. E, diante disso, vários profissionais de diversas áreas, né? Médico, dentista, advogado, podemos colocar técnicos, especialistas em algumas áreas. Então, eles criaram a lei, né? Criaram a Câmara de Mediação e Arbitragem, desculpa, né? Onde essa Câmara ela vem atuando assim de forma lentamente, né? Por causa da divulgação. Justamente por causa da divulgação. Então, de novembro para cá, foi onde... Novembro de 2010. De 2010 foi onde nós estamos começando a divulgar mais. A procurar... O que nós procurávamos? Mostrar para as pessoas. Então, era distribuído folders nas ruas, colocado cartazes, mas isso daí, como fala arbitragem, o pessoal pensa em juiz de futebol. Né? Então, você sabe que eu pensei nisso, eu digo, agora o Guilherme vai me mandar conversar com gente que trabalha com negócio de futebol. Depois eu pensei, conciliação e arbitragem, isso é mediação de conflito. Então, o caminho é outro. É outro. O caminho é outro. Isso mesmo. E a arbitragem, ela veio realmente para facilitar, né? Resolver mesmo os conflitos. Então, não tem como ficar recorrendo depois de uma sentença, né? Ela não precisa ser homologada por um juiz togado, ela já sai homologada da Câmara. E ela vai direto para execução. Então, olha só, uma coisa muito interessante aqui. A mediação e a conciliação e a arbitragem dão maior agilidade à solução de conflitos com menor custo e menos danos. Isso mesmo. Vamos lá. Em 2002 veio uma equipe de juízes, treinou 30 pessoas, e eu estou vendo isso dizendo, mas nossa, eu não sabia que isso existia. Que tipo de pessoas podem escolher vir fazer parte desta Câmara de Mediação e Arbitragem de Ponta Grossa? Eu sou psicóloga, né? Com atuação clínica e organizacional. Eu posso prestar esse serviço para a sociedade entrando e atuando na Câmara de Mediação e Arbitragem? Com certeza. Você vai poder atuar como mediadora, como árbitro e como angariador. Né? Um angariador que seria o quê? Esse trabalho de divulgação e de inclusão de cláusula arbitral nos contratos. Onde os processos entram na Câmara. Vamos lá. Todo contrato... ele lá no final, ele tem algo que legitima o fórum da cidade. Fala isso. Isso mesmo. Então, a cláusula arbitral, ela seria substitui a cláusula do fórum. Tá. Algumas pessoas acabaram no início, hoje em dia já não acontece mais, colocar as duas cláusulas, né? É possível? Aí, é possível, mas dificulta bastante. Quando tem um conflito, vai precisar ir para o fórum e eles vão chamar as partes e daí vão perguntar o que vocês querem que faça arbitragem e o que vocês querem que vá para o fórum. Né? Porque a arbitragem ela vai atuar onde tem bens e direitos disponíveis. Na indisponível ela não pode atuar. Né? Por exemplo? Disponível é tudo que pode ser colocado em contrato. Compra, venda, vários, a maioria, né? Seria o direito civil, entraria em direito trabalhista, quando não tem vínculo trabalhista, ela entra como direito disponível, né? A comercial, empresarial. Então, deixe-me entender, eu trabalhei numa empresa durante X tempo e essa empresa não me registrou. E, consequentemente, eu deixei de ter o exercício do meu direito de cidadania enquanto empregada acontecendo. Eu saio dessa empresa que, da mesma forma, me demite e eu, como não tenho registro de trabalho, eu digo, não, isso não está certo. Eu preciso do trabalho, eu precisei do trabalho, eu fui, mas agora eu vou atrás dos meus direitos, porque não é justo utilizar-se da necessidade do outro com a finalidade de proveito próprio. Com certeza.
Eu não tenho direito para constituir um advogado. Eu posso ir procurar a Câmara. Procurar a Câmara. Vai ser feita uma mediação, né? Vai ser chamado as partes. Geralmente os conflitos na mediação já resolvem, 80% dos conflitos já se resolvem na mediação, né? E a pessoa ela tem essa opção de entrar na arbitragem, na mediação, na Câmara de Mediação e Arbitragem, ou de ir para a Justiça do Trabalho, né? A decisão que é tomada na Câmara, ela é validada pela Justiça do Trabalho? A arbitragem, hoje em dia, ela não atua na área trabalhista. Tem uma polêmica que você vê em Brasília, eles estão falando muito sobre isso, né? O que é visto? Muitos profissionais de direito acham que é direito disponível. E muitos acham que não é. O que eles veem? Enquanto a pessoa está trabalhando, está com vínculo empregatício, né, é um direito indisponível. Quando ela perde esse vínculo, aí se torna direito disponível. Mas não está sendo praticado isso ainda nas câmaras, em todo o Brasil. Ok. Então, me parece que existem algumas conquistas que ainda precisam ser feitas. Isso. Da mesma forma como termos uma divulgação mais efetiva do trabalho da Câmara, para que as pessoas saibam e elas possam ir buscar esta ajuda de uma maneira em que ela não tenha... Como é que fica custos pensando nisso? A Câmara, ela é formada sem fins lucrativos. Então, o que tem de custo ali é para o processo, né? Tem os honorários dos árbitros e eles são rateados entre as partes. Então, não fica naquela visão que todo mundo tem, você perdeu, você paga tudo. Não existe isso dentro da Câmara. É rateado entre as partes. E, geralmente, o requerente que está entrando, né, com o pedido de iniciação dos procedimentos, é ele que vai arcar com essa despesa. É muito interessante sabermos disso, e também nós vamos querer saber por que a Luzidete entrou nessa história, porque é um trabalho praticamente voluntariado. Nós vamos saber mais do trabalho dela e do trabalho da Câmara de Mediação e Arbitragem de Ponta Grossa depois de um breve intervalo comercial. Fique comigo, eu volto já. No Brasil, mais de 5.000 crianças morrem todos os anos e mais de 100.000 são hospitalizadas por causa de acidentes. Só um pouquinho. Aprenda a prevenir acidentes com crianças. Acesse www.criançasegura.org.br. Nos próximos segundos, um grave acidente pode acontecer bem diante dos seus olhos. Nesse ambiente aparentemente tranquilo, existem vários fatores de risco. Nós vamos mostrar apenas um. Aprenda a prevenir sufocações e outros acidentes. Acesse www.criançasegura.org.br. Nos próximos segundos, um grave acidente pode acontecer bem diante dos seus olhos. Nesse ambiente aparentemente tranquilo, existem vários fatores de risco. Nós vamos mostrar apenas um. Aprenda a prevenir quedas e muitos outros acidentes. Acesse www.criançasegura.org.br. Nós assistimos a TVM porque é a maior e melhor cobertura local.
Estamos de volta hoje no programa Atitude, conversando com a Luzinete dos Anjos. A Luzinete é presidente da primeira Câmara de Mediação e Arbitragem de Ponta Grossa. É um trabalho que existe no Brasil, pela Lei Federal 9.307 de 1996 e que tem o objetivo de otimizar a atuação do Poder Judiciário e que pode atuar em todas as esferas da justiça. Um serviço com um custo muito menor para as pessoas, especialmente de baixo poder aquisitivo, e que por falta de conhecimento da população não vem utilizado com a potencialidade que ele tem para atender as pessoas e desafogar de fato a justiça no Brasil. Então, nós falamos de custo, né? Esse custo, eu não tenho dinheiro, estou desempregado,